Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais cheios de esperança e também mais misteriosos do livro do Apocalipse, o capítulo 7. Ele surge para responder uma pergunta, assim, aterrorizante, que é feita no exato momento em que o mundo parece estar vindo abaixo. Bora descobrir juntos essa resposta? Olha, para a gente poder entender o capítulo 7, a gente precisa primeiro sentir o drama que está rolando no final do capítulo 6. A visão ali é de um caos cósmico, sabe? O sol escurece, a lua vira sangue, as estrelas caem, e no meio disso tudo, reis, generais, os ricos, os poderosos, tá todo mundo correndo para se esconder em cavernas apavorados. E eles gritam uma única e desesperada pergunta: com tudo isso acontecendo, quem vai conseguir ficar de pé? E é exatamente aqui que a gente vê a genialidade da estrutura do livro. Segundo os comentaristas, o capítulo 7 funciona como uma espécie de parêntese, uma pausa estratégica na narrativa do Apocalipse. E o propósito dessa pausa é um só: responder diretamente àquela pergunta: quem pode se suster? Vamos ver como essa resposta se desenrola em duas visões bem diferentes. Ok, vamos lá. A primeira visão já começa com uma cena de um suspense, assim, global. João vê 4 anjos, um em cada canto da terra, e eles estão segurando um poder imenso. Estão literalmente contendo alguma coisa, criando uma pausa dramática antes de uma destruição que parece ser inevitável. É super importante a gente entender o que são esses ventos. Eles não são literais, tá? As fontes interpretam esses ventos como os conflitos, as guerras, as paixões humanas, tudo aquilo que leva o mundo para uma ruína total. Só que os anjos estão segurando essa confusão toda. Por quê? Porque tem algo muito importante que precisa acontecer antes. A destruição está em modo de espera. E é aí que a gente entende o porquê da pausa. Um outro anjo aparece vindo do nascer do sol e grita uma ordem urgente. A ordem é clara: para tudo. A destruição global não pode começar até que uma tarefa muito específica seja terminada: selar o povo de Deus. E isso, gente, estabelece o tema central de todo o capítulo. Beleza, então quem são essas pessoas? Quem são os primeiros que a gente descobre que vão conseguir se suster? A visão agora foca num grupo bem específico, que é contado e marcado para receber proteção divina enquanto ainda está aqui na Terra. E aí João ouve o número 144 mil, mas calma. Os comentaristas logo apontam que esse não é um número para se levar ao pé da letra, mas sim um número cheio de simbolismo. Pensa assim: é 12, o número das tribos de Israel, vezes 12, o número dos apóstolos, vezes 1000, que significa um grupo enorme e completo. Ele representa a totalidade do povo de Deus da última geração. E o ponto-chave aqui, gente, é o timing. Esse selamento acontece na Terra antes que os 4 ventos da tribulação final sejam soltos. Ou seja, esse grupo é preparado e protegido para poder atravessar a crise que está vindo pela frente. E de repente, a cena muda. Muda completamente. A visão de João é como se fosse elevada da terra, direto para o céu. E lá ele viu um segundo grupo de sobreviventes. Um grupo tão, mas tão grande que é impossível contar. Tenta imaginar a cena, uma multidão que não dá nem para contar, de tudo que é nação, tribo, povo e língua, todo mundo com roupas brancas, com palmas nas mãos, celebrando a vitória em frente ao trono de Deus. Aqui não é uma cena de sofrimento, é uma cena de trunfo total. Então, o que a gente tem aqui é muito interessante. Os 144 mil e a grande multidão, segundo os comentaristas, não são 2 grupos diferentes. São, na verdade, 2 maneiras de olhar para o mesmo povo salvo. Uma visão mostra a igreja aqui na Terra, no meio da luta, sendo selada para a crise final. A outra mostra essa mesma igreja, já vitoriosa, no céu, com os salvos de todas as épocas comemorando a vitória. Se esses 2 grupos representam os salvos, isso faz a nossa pergunta mudar um pouco, né? Não é mais só quem sobrevive, mas como sobrevive. O que qualifica essas pessoas a ficarem de pé quando todo o resto está caindo? A resposta está nos símbolos que definem esse povo. A primeira grande pista é esse tal de selo. É a proteção dada aos 144 mil antes da crise. Mas, não é o que parece. Não é uma marca física, um carimbo que todo mundo vê. Então, o que é isso, afinal? Então, o que as fontes explicam é que esse selo é algo interno, é uma transformação. É estar tão firme na verdade, tão convicto na fé que nada te abala. É desenvolver um caráter que reflete o caráter de Deus.
E essa lealdade, segundo os comentaristas, se manifesta por fora na observância do sábado como um sinal dessa conexão interior com Deus. E tem uma ideia que reforça muito isso. O selo é ter o nome de Deus escrito na testa. Na Bíblia, nome é caráter. Então, ter o nome de Deus na testa não é tipo uma etiqueta. Significa ter a mente, o jeito de pensar, totalmente alinhado com a vontade e o caráter de Deus. É pertencer a Ele por completo. Ok, e o segundo símbolo super importante são as vestes brancas que a gente vê na grande multidão. E essas roupas não foram conquistadas por mérito próprio. A visão diz que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso quer dizer o quê? Que a sobrevivência deles não depende da perfeição deles, mas sim da perfeição de Cristo, que eles aceitaram pela fé. Certo. Então, vamos juntar todas as peças agora. Voltando para aquela pergunta lá do começo. No meio do caos total, do terror cósmico, quem consegue ficar de pé? A resposta que o Apocalipse 7 dá, segundo essa interpretação, é muito profunda. Não são os mais fortes, nem os mais ricos, nem os mais inteligentes que sobrevivem. São aqueles cujo caráter foi transformado para refletir o caráter de Deus. No fim das contas, a resposta se resume a isso. Quem sobrevive? Aqueles que carregam o selo de Deus na mente, um caráter transformado, e aqueles que vestem as roupas brancas da justiça de Cristo, que é recebida pela fé. A proteção é de dentro para fora, e a qualificação vem de Cristo. E o mais incrível é que o capítulo não termina com medo, com terror. Ele termina com uma das promessas mais lindas e ternas que existem. Para essa grande multidão, o Cordeiro vai ser o seu pastor, guiando-os para fontes de água viva. Não vai ter mais fome, nem sede, nem dor. O próprio Deus vai enxugar cada lágrima. A resposta para a pergunta aterrorizante é, no fim, a esperança máxima. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Analisar essa visão antiga não é só sobre um futuro distante. Talvez seja muito sobre o nosso presente. Como essa ideia de um selo no caráter e de uma justiça que vem de fora, como isso impacta o jeito que a gente busca segurança e esperança hoje, num mundo que parece muitas vezes que está desmoronando. Fica aí o pensamento.